Você sabe o que gera o maior número de refugiados no mundo? Errou quem disse que são os conflitos armados. Em primeiro lugar, estão as mudanças climáticas. Olá, você está no Direito Sem Fronteiras e este é o nosso assunto de hoje. Maremotos, terremotos, seca e inundações são tantos os desastres naturais que, somados, são responsáveis por mais de 19 milhões de refugiados em todo o mundo. O número é de 2015. Hoje pode ser maior. 19 milhões e 200 mil pessoas. Todas tiveram de fugir de casa, da cidade, do estado, do país. Para trás deixaram lembranças e quase que sempre um cenário devastador. As mudanças climáticas fazem vítimas todos os dias. E quem não tem um sistema de monitoramento e previsão do tempo que seja, no mínimo, eficiente, é o que mais sofre. 500 haitianos morreram depois da passagem do furacão Matthew, no início de outubro. Mas antes disso, o país sofreu 3 anos de seca. E em 2010, 220 mil pessoas morreram em um terremoto. E este é só um exemplo. Estes números apresentados na reportagem são da Organização das Nações Unidas. A ONU diz ainda que os países ricos são os que menos sofrem com as mudanças climáticas. Mas pobres e ricos se reuniram para dar mais um passo rumo à maior proteção possível do planeta. Foi assinado o Tratado de Kigali, uma emenda ao Protocolo de Montreal, que tem como objetivo eliminar o uso de gases específicos de refrigerações. Aqui nos estúdios da TV Justiça, a doutora em Direito Internacional e consultora em Direito de Políticas Migratórias, Carolina Claro, e o doutor em Relações Internacionais, Matias Frantini. Agradeço mais uma vez a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre esse tema. Eu gostaria de começar especificamente a respeito desse documento assinado em Kigali e que acrescenta elementos ao Tratado de Montreal. Qual a diferença, o que foi acrescido e que pode ser determinante nessa tentativa de proteção, não só das pessoas, como do próprio planeta? A ideia básica desse adendo ao tratado é tirar da atmosfera uma série de gases que têm um efeito muito poderoso sobre o balanço radiativo da atmosfera. Digamos, o Protocolo de Montreal foi substituindo uma série de gases por outros para, primeiro, digamos, não afetar a camada de ozônio, mas se descobriu que esses gases que substituíram aqueles gases iniciais tinham um impacto muito negativo sobre o aquecimento global, que, digamos, é hoje provavelmente o maior problema que a humanidade enfrenta. De forma que, para emendar aquele, digamos, erro, entre aspas, digamos, a sociedade internacional se juntou para achar ou concordar na substituição desses gases. É um processo, digamos, progressivo, que começa com 2018 nos países envolvidos e escala até o final da próxima década com a Índia e outros países que foram mais relutantes, digamos, a aceitar a substituição imediata desses gases. Mas então o impacto desse tratado é basicamente reduzir o efeito, digamos, reduzir o efeito dos gases de efeito estufa na atmosfera. Esse é o objetivo básico. O que tem efeitos imediatos sobre a questão que nos convoca hoje, que são os refugiados. Eu já vou entrar, inclusive, na questão justamente dos refugiados, da questão migratória, mas antes eu queria insistir um pouquinho mais com o professor Frantini, com relação exatamente a esse ponto. O nível do impacto da intervenção humana, que é atingida justamente por esses tratados agora, em relação justamente à questão climática, que vai gerar isso. O impacto, a redução desses impactos, ela pode ter efeito realmente na questão das políticas, da questão das migrações dos refugiados? Digamos, no horizonte de meio e longo prazo, sim. No horizonte de curto e meio prazo, mais difícil de imaginar. Porque, digamos, o que você está atacando com a redução de gases de efeito estufa são os efeitos do clima daqui para as próximas décadas e não imediatos. De forma que, e também esses gases que são atacados pelo novo tratado são apenas uma parcela menor digamos, da estrutura sistêmica de gases de efeito estufa, que são os que têm efeitos sobre o clima, de forma que é um avanço, é positivo,
No entanto, em termos de impacto sobre os concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e, eventualmente, efeitos sobre as mudanças do clima são menores. Existe um processo migratório que particularmente atinge, por exemplo, países que sofrem esses desastres climáticos. Acho que um bom exemplo, por exemplo, a Etiópia, o Sudão, em períodos de seca e uma grande migração que existe entre esses países. Quais os números que são referentes e o que pode ser feito além da questão da tentativa de combater o efeito estufa, o efeito da refrigeração que atinge o próprio clima? Os desastres acontecem. O que é que tem sido feito no sentido de se socorrer essas populações? Bom, como o professor Matias mencionou, uma das questões-chave é a adaptação. Então, a adaptação das sociedades às situações atuais de seca ou maior desertificação, enchentes periódicas que têm sido maiores até, têm sido mais intensas, enfim, todas as mudanças climáticas e também aqueles eventos naturais que independem da mudança do clima, que têm ocorrido com maior frequência e, claro, atingido muito mais pessoas e fauna e flora, enfim, o mundo como um todo. Então, o que é necessário ser feito? Primeiro, a questão da adaptação, juntamente com políticas de redução do risco de desastres, porque todos os países, eles podem ter algum tipo de desastre, uns mais, outros menos. Então, as questões relativas à redução de risco de desastre são fundamentais nessa equação, no sentido de que é necessário políticas públicas, é necessário política internacional que vá discutir esses temas e que principalmente vai colocar esses temas em prática. No caso dos refugiados ambientais, há ainda uma dificuldade maior, porque eles são migrantes induzidos pela mudança e variabilidade climática, o que eu chamo de refugiados climáticos, né? Refugiados ambientais como aqueles que são induzidos por qualquer situação ambiental, incluindo os climáticos. Nós temos no direito internacional um não reconhecimento dessa categoria migratória. Então, a partir do momento em que o refugiado ambiental, o refugiado climático, tenta atravessar fronteiras, ele é impedido de entrar no território de outros estados e, diante já de uma situação migratória em que vários países têm rechaçado a entrada de refugiados advindos de conflitos, de migrantes econômicos, esse tema também se torna mais premente. Então, tanto a questão da adaptação, a questão ambiental, quanto a questão da migração, elas necessitam de políticas públicas, necessitam de marcos jurídicos e principalmente de atuação até da própria sociedade civil e da sociedade como um todo, que é fundamental nesse processo também. Professora, quer dizer então que essa questão do conflito no Oriente Médio, particularmente na Síria, ela apenas deixou mais clara, chamou mais atenção para o que acontece nesse fenômeno das fronteiras fechadas, com a situação das migrações ocasionadas pelos desastres naturais. Sim. Apenas deixou mais claro, mas isso já é um fenômeno que acontece há algum tempo. Sim, acontece desde sempre na humanidade, na verdade, a migração ambientalmente forçada, com a mudança e variabilidade climáticas, ela tem sido muito maior, induzida tanto por eventos de início rápido, quanto eventos de início lento. Então, às vezes, é difícil a gente mensurar o número de refugiados ambientais no mundo ou refugiados climáticos no mundo, justamente porque alguns deles vão ser considerados refugiados refugiados de conflitos, né, quando entram na proteção da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, mas no caso da mudança e variabilidade climática e dos desastres ambientais, eles vão ser considerados muitas vezes migrantes econômicos. E aí haverá uma maior dificuldade até dos estados que hoje têm fechado suas fronteiras ou criado restrições migratórias maiores para aceitar essas pessoas. Professor, em relação à questão dos tratados internacionais, há uma diferença no que se refere ao tratamento nesse fenômeno do fechamento de fronteiras para migrantes, em casos de guerra, como acontece agora, que deixou essa situação mais patente, do que acontece nesses processos migratórios causados por desastres naturais? Há uma diferença ou as fronteiras estão sendo fechadas sempre e do ponto de vista dos tratados internacionais para que se abra, o tratamento é diferente? Em geral, a situação é sempre muito complexa e isso que gera dificuldade na definição desse tipo de categorias. Então, você mencionou o caso da Síria, que é muito interessante, porque, digamos, a Síria hoje é claramente uma guerra civil que está gerando refugiados que nada tem a ver com questões ambientais ou climáticas. No entanto, se você vai ao começo do conflito, digamos,
o germe da revolução contra, digamos, o regime autoritário de Bashar al-Assad, teve como, digamos, alimento uma crise de alimentos, uma crise alimentada por 2 anos de seca, que provavelmente teve, digamos, acelerada ou aumentada pelos efeitos da mudança climática, de forma que você aí tem um processo social muito complexo, muito trágico, onde você tem vetores políticos e você tem vetores também ambientais, incluso climáticos. De forma que parte da problemática tem a ver com a definição da própria realidade, mas também tem a ver com, digamos, uma lógica complexa em relação a como se lida com fluxos transfronteiriços. O que estou querendo dizer com isso? Se você, digamos, por enquanto, digamos, os efeitos da mudança climática, a questão da adaptação é abordada como um fenômeno local, onde, digamos, o impacto, o papel da comunidade internacional é menor. O problema é que o núcleo da resposta ao problema continua sendo nacional. E isso, digamos, isso é uma discussão não apenas para a questão de refugiados, não apenas para a questão de clima, mas é uma questão básica do futuro do sistema internacional, que a humanidade tem que aprender a responder de forma cooperativa os problemas. Porque a alternativa é o aumento de conflitos, fechamento de fronteiras. A gente volta com esse assunto no próximo bloco. Um rápido intervalo. O Direito Sem Fronteiras estará junto com você novamente daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando, entre outros temas, dos assuntos relacionados a tratados climáticos e quanto esses acordos podem diminuir o número de refugiados, tema principal do nosso programa de hoje. Aqui eu gostaria de abordar uma questão mais específica, que é o tratamento que é dado às vítimas dos desastres naturais e que se transformam em migrantes forçados. No caso, eles são... Que tipo de tratamento genericamente eles recebem? Eles são considerados refugiados, asilados? De que maneira o direito internacional lida com isso? Infelizmente, o direito internacional não tem nenhuma categoria para os migrantes ambientalmente forçados. Nós costumamos chamá-los de refugiados ambientais. Eu, particularmente, defendo que são refugiados ambientais, porque a Convenção da ONU sobre os Estatutos dos Refugiados diz, para os fins da presente convenção, refugiados são, e aí elenca 5 situações nas quais as pessoas poderiam ser consideradas refugiadas dentro do arcabouço jurídico daquela convenção. Então, o refugiado ambiental, ele não tem nenhuma previsão no direito internacional global. Nós temos, sim, dois tratados regionais que cuidam desse assunto. Um deles é a Convenção de Kampala, de 2009, da União Africana, sobre deslocados no continente africano, incluindo a questão ambiental. Mas a questão é que ele só vale para migrantes internos e dentro da União Africana. E temos também a Convenção sobre Refugiados da Liga Árabe de 1994, que nem em vigor está na ordem internacional, ou na ordem regional. Do ponto de vista das legislações nacionais, é importante destacar que alguns países já se anteciparam e colocaram nas suas legislações de imigração especificamente um reconhecimento jurídico ou de refugiado ambiental, ou de refugiado climático, ou de pessoas em necessidade de assistência humanitária. No caso, entrariam aí os refugiados ambientais. Então, para o direito, nós ainda temos propostas de tratados internacionais, nós temos proteção geral no âmbito do direito internacional, na proteção internacional da pessoa humana, mas não temos tratado global específico. São 24 anos da Rio 92. Há uma diferença, alguma diferença significativa nesse tratamento específico das questões climáticas e nesses efeitos sobre essa grande quantidade de pessoas que fazem migração? Houve algum aclaramento que resulta agora justamente nesses acordos recentes, particularmente o último, o Acordo de Kigali? Bom, digamos, desde 92 a humanidade avançou, digamos, na governança da mudança do clima. Isso é inegável. O problema é que, digamos, o avanço das instituições internacionais, o avanço dessa governança foi
a uma velocidade menor do ritmo de aumento dos fenômenos climáticos extremos e do agravamento da situação da mudança climática global em geral. De forma que, mesmo tendo feito um progresso, digamos, o resultado é ainda mais negativo que em 92, porque você tem uma situação objetiva, física da Terra, que está muito pior do que estava em 92. Digamos, e existem dúvidas e fortes incertezas em relação a se esses, digamos, novos instrumentos que a comunidade internacional tem criado, particularmente o Acordo de Kigali, mas acho que para a questão de clima é mais importante, sem dúvida, o Acordo de Paris. Há dúvidas em relação a qual será o ritmo de implementação desse acordo e qual será o nível de ambição dos compromissos de redução de emissões dos países, que é o núcleo do acordo. Se no final, os países vão ser tímidos na hora de estabelecer compromissos e serão negligentes na hora de implementar esses compromissos, o efeito de meio e longo prazo é que aumente os fenômenos climáticos extremos e aumente, por consequência, o número de migrantes deslocados e, eventualmente, a categoria de refugiados. Então, esse é um ponto fundamental. O outro, digamos, o adendo de Kigali não avança, mas sim o Acordo de Paris tem a ver com fundos para adaptação, que está profundamente relacionado com, digamos, é uma forma de mitigar a possibilidade de existência de populações se deslocando de um lugar para outro em virtude de fenômenos climáticos extremos. Há um acordo para que haja, digamos, fundos internacionais, particularmente os países envolvidos, para países em desenvolvimento e pobres, para poder lidar com essas questões, para criar capacidades adaptativas. Isso teria impacto positivo sobre essas populações e, obviamente, teria um efeito positivo sobre as tragédias humanas que esse tipo de coisas acarreta. Mas, de novo, o ritmo de transferência dos fundos e o ritmo de implementação desses fundos para especificamente questões de adaptação tem sido também um pouco frustrante. Se me permite complementar a fala do professor, foi a primeira vez, o ano passado, na declaração da Conferência das Partes do Acordo de Mudanças do Clima, que foi citada a relação entre mudança do clima e mobilidade humana, imigração forçada de pessoas. Pode parecer pouco, mas há muitos anos vários países, vários representantes de países discutem nas COPs a necessidade de proteção dessas pessoas ou ao menos de cuidados específicos, né, com refugiados ambientais. Agora, pela primeira vez, no preâmbulo, apenas no preâmbulo, foi citado ano passado em Paris, na declaração da COP21, a relação entre migração e meio ambiente. O preâmbulo, ele não é vinculante do ponto de vista jurídico internacional, mas já é um avanço, já é pelo menos um primeiro passo, porque os países finalmente passaram a ser ouvidos na política internacional. Houve algum impacto, assim como dissemos agora há pouco, que tornou a questão do conflito na Síria, tornou mais visível essa questão dos migrantes, houve algum impacto também nesse sentido em relação à situação, à legislação para a situação dos migrantes? Faço uma referência aqui, por exemplo, agora ao recente desmantelamento, desmonte daquele campo de refugiados na França, que se tornou um símbolo praticamente dessa situação. Essa situação especificamente desses migrantes por conflitos armados gerou algum efeito também do ponto de vista da legislação e dos tratados com relação aos migrantes que são causadas, as migrações que são causadas por desastres ambientais? Existe relação, sim, entre a questão de Calais e a da securitização das migrações internacionais. Securitização e crimigração, que nós chamamos de criminalização ou crimigração das migrações internacionais, com relação a pouca ou nenhuma proteção dos refugiados ambientais e com a dificuldade dos países de aceitarem esses migrantes. Porque uma vez que esses migrantes não são protegidos, diferentemente do que acontece com os refugiados na Síria, com refugiados africanos, enfim, com solicitantes de refúgio que vêm de todo o mundo, né, e que tentam chegar a países de destino onde supostamente teriam vidas melhores, no caso dos refugiados ambientais, eles não são protegidos.
por nenhum tratado internacional global específico. Eu mencionei 2 regionais, mas dos quais apenas um está em vigor para um contexto regional. Agora, existe no direito internacional um princípio chamado de non-refoulement ou não devolução, que é um princípio do direito internacional dos refugiados, que faz com que haja a necessidade de todos os estados, sob pena de responsabilidade internacional, de receberem quaisquer solicitantes de refúgio, mas não se aplica ainda, pelo menos, aos refugiados ambientais. Quais os principais desafios para esse problema, para se tentar solucionar esse problema, que, na verdade, como vimos, é milenar? Acho que, do ponto de vista mais prático, por chamar de alguma forma, o grande desafio é, digamos, limitar o nível de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e mitigar o problema da mudança climática. Digamos, o resto é, digamos, manejo de danos. Digamos, o resto é como você lida com situações dramáticas que são geradas pela própria ação humana. Então, digamos, não tem melhor solução de que evitar que esse problema aconteça em primeiro lugar. Na medida em que isso está longe de acontecer, digamos, a humanidade ainda não atingiu um ponto onde pode dar resolução rápida e eficiente para esse problema, haverá que, digamos, lidar com as consequências disso. E isso implicará novos desafios em termos econômicos, novos desafios em termos de políticas internacionais e domésticas em relação aos refugiados e deslocados e, digamos, a criação e atualização das categorias jurídicas para lidar com essa situação. Ao mesmo tempo, envolve, digamos, a necessidade de, insistindo um pouco com o argumento anteriormente colocado, de conceber esse tipo de problemas como problemas globais e não como problemas soberanos, que devem ser lidados apenas por aquele agente que está sofrendo o processo, sino que, digamos, são problemas que devem ser, digamos, contornados de forma cooperativa. Os desafios para essa área são muitos, mas além dos desafios nós temos oportunidades. Nós temos oportunidades de criar tratados internacionais, criar leis nacionais. O Brasil mesmo passa por um processo de revisão da sua legislação migratória, é uma oportunidade imensa de se criar uma categoria migratória para os refugiados ambientais, qualquer nome que se queira dar a esses migrantes. Mas nós temos também os desafios de como lidar com as situações na qual eles se encontram. A questão da assistência humanitária, então uma maior coordenação entre os órgãos que prestam assistência humanitária, a questão das fronteiras, como o professor Matias mencionou, a questão, enfim, dos fora internacionais. Então, o tema tem que ser levado, discutido por todos os países, porque os danos acabam acontecendo com todos os países. Mas, claro, uma preocupação maior com as pessoas hoje e com os problemas que devem ser resolvidos hoje, porque os refugiados ambientais eles têm aumentado em número diariamente e eles não podem esperar que no direito e a política internacional se resolvam. Eles precisam de assistência imediata e precisam sim de um reconhecimento jurídico, de um aparato jurídico e também políticas públicas locais para que essas pessoas sejam de fato protegidas e tenham seus direitos respeitados. Bom, muitas perguntas, é uma questão que está sempre aberta, na verdade, como dissemos até no início, os senhores disseram, é uma questão que ela já acontece há muitos anos, praticamente toda a história da humanidade está relacionada a esse processo migratório, então, claro que há perguntas que elas vão se estendendo e nós não temos a possibilidade de abordar todo o tema, mas agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso programa de hoje, o Direito Sem Fronteiras está ficando por aqui, nós agradecemos a doutora em Direito Internacional e consultora em Direito de Políticas Migratórias, Carolina Claro, e também ao doutor em Relações Internacionais, Matias Frantini. Muito obrigado mais uma vez pela presença de ambos. O Direito Sem Fronteiras pode ser visto também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.